O Ministério Público, gente, ó, atenção, o Ministério Público ingressou hoje com uma ação civil pública contra o município que flexibilizou as medidas de isolamento até então vigentes, permitindo a retomada, né? A retomada hoje da indústria e também da construção civil. Agora, e o comércio? Quem vai falar mais a respeito desse assunto com a gente é o Rafael Sanches, que está lá no Centro Cívico e tem mais detalhes ao vivo para nós. Ô, Rafa, essa recomendação, e essa ação, né, do Ministério Público, eu imagino que os empresários já estejam todos de cabelo em pé. Eles já estavam apavorados. Agora, com essa ação do Ministério Público, meu amigo, o que vai ser daqui em diante, né? E o que a Prefeitura já definiu com relação a esse tema, Rafa? Oi, Cid, boa tarde para você mais uma vez, a quem está acompanhando o Tarobá Notícias. Cid, essa ação, então, como você adiantou, ajuizada pela promotora Suzana de Lacerda, né, que é a promotora da saúde pública aqui em Londrina, ela é uma ação contra o município, pelo fato, né, da Prefeitura de Londrina, pelo município, ter flexibilizado essas medidas de isolamento social, no caso, começando por hoje, né, em que foram retomadas as atividades da construção civil e também das indústrias, e a previsão de, na segunda-feira, a reabertura do comércio de maneira flexibilizada também, né, só que já essa reabertura é uma ação, né, ajuizada pela promotora Suzana de Lacerda, que se baseia no aumento do número de casos de coronavírus aqui em Londrina. Ela exige, nesta ação, um plano, a divulgação de um plano por parte da Prefeitura para o aumento dos testes e também para que haja mais medidas preventivas contra o coronavírus. Inclusive, nesta ação, ela usa de alguns prints, né, algumas conversas detalhadas com membros da administração municipal. Para saber como é que os empresários, como é que foi recebida essa ação por conta dessa categoria e também saber de uma reunião que deve acontecer aqui na Prefeitura, deve começar daqui a poucos minutos, a gente está com o Fernando Moraes, que é o presidente da ACIL. Fernando, primeiro, boa tarde. Devo te perguntar como é que a ACIL, os empresários, receberam essa ação da promotora Suzana de Lacerda. Boa tarde a todos. A gente não esperava essa ação. Foi assim uma grande surpresa para nós, porque o próprio COESP, né, que é o órgão que está isolando desde o início tanto o comércio como a indústria, eles decidiram a volta, logicamente com extrema cautela, e foi definido numa reunião em ata, né, colocado com essas datas, inclusive a promotora estava participando dessa reunião. Eu entendi que também é o que chegou para nós, tá? Teve essa ação que ela ajuizou e também teve um questionamento que ela fez para o município, que é um questionamento que nós sempre estamos fazendo, tanto para o município, tanto como para a promotoria, que seria a transparência dos dados de quanto tem de leito, de capacitação de leitos, de quanto tem de EPIs, porque o COESP, tanto a promotora, sempre pediu esse isolamento porque existe essa falta de transparência, essa falta de equipamentos. E é isso que a gente sempre pediu e nunca foi mostrado. E agora a promotora pediu isso para o município, sinal que ela não tem essas informações também, e eu queria entender por que ela está solicitando o isolamento se ela não tem essas informações. Então ficou um pouco confuso, a gente tenta esclarecer aí da melhor maneira possível, mas nós estamos trabalhando, a programação é para que hoje já teve a abertura da indústria e da construção civil e que aconteça do comércio no dia 20. Agora, Fernando, você deve conversar daqui a pouco, se reunir com o prefeito Marcelo Bellinati para discutir mais uma vez essa proposta de abertura aí na segunda-feira. Inclusive, a gente acabou de ver uma reportagem sobre os comerciantes que fizeram um protesto hoje pela manhã, devem fazer novos protestos. Qual que é a expectativa
expectativa para essa reunião, até agora com essa nova situação, né, com esse novo fator dessa ação? A expectativa é que a gente não cria um movimento muito grande no primeiro dia. Então, é por isso que a gente está tentando ver alguma forma, alguma maneira para a gente deixar que não exploda aí de movimento, que causa um transtorno muito grande. E a gente sabe que no primeiro momento existe muito pagamentos que os consumidores precisam fazer. A gente imagina que não vai ter tanto movimento em vendas, mas em sim nesses pagamentos. Então a gente está estudando algum plano para que a gente consiga fazer aí da melhor maneira possível para que aconteça muita aglomeração. Tá certo, Fernando. Obrigado, Fernando Moraes, presidente da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina. Lembrando, né, a gente falou sobre essa ação ajuizada pela Suzana de Lacerda, promotora da saúde pública. Lembrando que a Suzana, a gente tentou contato com a promotora, ela não vai se manifestar. E o juiz Marcos José Vieira, da primeira vara de Fazenda Pública, já deu uma decisão inicial, dando ao município 72 horas para se manifestar, para aí depois essa decisão final do juiz ser tomada. Cid, a gente volta com você. Ou seja, Rafa, a prefeitura tem 72 horas. Hoje é quarta-feira, ou seja, tem até sábado, né? Sábado para definir. Ou manda essa resposta para o Ministério Público, ou segunda-feira, pelo que a gente está vendo no caminhar da carruagem aí, dificilmente vai reabrir o comércio. E a partir de agora, né? O que a gente gostava também, até vou fazer aqui, Rafa, um pedido, um apelo para a promotora, para ela vir falar conosco ao vivo aqui nos estúdios, né? Como ela já veio ou em outras oportunidades, né? E a promotora Suzana de Lacerda, que é muito centrada nos seus comentários, nos seus esclarecimentos, né? Uma pessoa estudiosa, muito inteligente. Então, assim, até gostoso de entrevistar ela, porque ela conhece muito, né? Ela conhece muito. Então, até gostaria de fazer um apelo para a promotora, para ela vir ao vivo, né, Rafa? Porque é interessante, sabe por quê? Porque daqui a pouco, olha o que eu estou imaginando aqui, daqui a pouco as pessoas vão começar a achar que é o Ministério Público que está barrando tudo aí, que está acabando com o comércio, que está acabando com o emprego. É o que eu imagino aqui, porque a ideia era reabrir, como aconteceu nos outros casos, né? Era em Biporã, era Rolândia, o Ministério Público foi lá e falou, não, fecha. E agora em Londrina ainda não tem essa determinação, mas tem essa ação pública ainda, então a gente vai ter que esperar, né? Essa ação contra o município. Vamos esperar os próximos capítulos, mas eu gostaria demais que a promotora viesse ao vivo aqui nos estúdios para a gente debater, a gente bater um papo, né? E ela poder também explicar para as pessoas que estão em casa o porquê, né, dessa ação. Eu tenho certeza que a população vai entender de alguma forma. Embora já vai completar um mês agora. É difícil você colocar na cabeça quem está lá em casa agora que na próxima segunda ele pode não voltar para o trabalho e o empresário pode não reabrir. Entendeu? Então é difícil você colocar. Então por isso é interessante, não só a gente está falando aqui, mas que a promotora viesse ao vivo e desse esses esclarecimentos para nós, né? Vamos aguardar então, né, Cid, primeiro o que vai ser decidido nessa reunião aqui do Fernando Moraes, representando a CIL, outros empresários, com o prefeito Marcelo Bernatti, né, eventualmente uma proposta para que na reabertura do comércio na segunda-feira não haja tanto movimento, né, um boom de movimento, né, e claro, a manifestação, se houver, né, da prefeitura, quanto a essa ação da promotora Suzana de Lacerda, que como a gente já disse anteriormente, né, não vai se manifestar, e você fez aí o apelo para que ela conceda uma entrevista aí no estúdio do Tarobá Notícias, Cid. Eu acho que nesse momento agora, essa reunião entre a CIL e a Prefeitura, nesse momento, depois da ação do Ministério Público, não vai adiantar em nada. É meu ponto de vista aqui. Eu acho que nem a CIL vai passar as informações, vai tentar detalhar com o prefeito. Agora, o prefeito não vai ter condições de falar já para a CIL, não. Segunda, a gente reabre de qualquer jeito. Não, isso já imagino que isso em hipótese alguma. Agora vamos ter que esperar, então, essa determinação aí do Ministério Público, né? O que vai acontecer na sequência. Valeu, Rafa. Obrigado. Tá? Rafael Sanches volta a qualquer momento aqui com mais informações ao vivo no nosso Tarobá Notícias. Essa reunião de agora, depois dessa ação do Ministério Público contra a Prefeitura, não vai adiantar em nada. Eu duvido, entendeu? Posso estar muito enganado, mas duvido que o prefeito vai ali, vai bater o pé e vai falar assim, não, eu abro agora segunda-feira e pronto, acabou. Muito difícil isso acontecer. Vamos ter que esperar agora
esse resultado, essa resposta da Prefeitura para o Ministério Público. Para daí o juiz olhar e falar o seguinte, ó, não, beleza, tá ok, concordo com o prefeito, concordo com o município, pode reabrir o comércio. Ou, dependendo da resposta ou não, o juiz falar o seguinte, gente, não vai reabrir. Não vai reabrir o comércio. Vai fechar a indústria, vai fechar a construção civil de novo. E vão tomar medidas mais rígidas ainda. Isso pode acontecer, gente.